E o VGA11 divulgou o relatório e surpreendeu todo mundo com o alto pagamento de dividendos, mais de 1,6% no mês. E se você gosta de fundos imobiliários, se interessa por dividendos, não se esquece, hein, de compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente está todo dia trazendo conteúdo sobre fundos imobiliários, ações, bolsa de valores e investimentos de modo geral. Agora vem aqui comigo, estou aqui no site do Funds Explorer e a gente vai falar então do VGA11, entender por que esse fundo imobiliário vem chamando bastante a atenção dos investidores. Pessoal, estou aqui primeiramente para mostrar para vocês que o VGA11 não é qualquer fundo imobiliário, tá? Peguei aqui, listei por liquidez diária e o VGA11 aparece aqui em segundo lugar com uma liquidez muito interessante, muito boa, perdendo apenas para o MXRF11, né? Claro aí que o MXRF11 é o principal, podemos dizer assim, fundo imobiliário da nossa bolsa de valores. De qualquer forma, né? Todos os outros aqui têm uma liquidez muito boa, mas o VGA11 vem chamando atenção por esse fator também. E agora, pessoal, vamos falar dele. VGA11 é um fundo importante, base 10, tá? A gente pode ver que está custando aí em torno de R$10,20 no momento que eu estou gravando o vídeo. O último rendimento, 17 centavos por cota, dividendo muito bom, como eu disse para vocês, mais de 1,6% nesse mês. Então você já imaginou, você investe um valor e recebe 1,6% líquido de impostos? Claro que tudo isso a gente precisa estudar, precisa entender todos os riscos para a gente poder não ter nenhuma surpresa ao fazer o nosso investimento. Patrimônio líquido dele, pessoal, é pequeno, tá? Fundo está começando, fundo novo. É importante destacar também que ele é um FIAGRO, então o segmento dele é voltado para o agronegócio. É um segmento que eu particularmente gosto bastante, acho que tem bastante potencial e você deveria analisar também. Está com o PVP um pouco acima, né, de 1, então indica que ele está um pouco caro, mas quem sabe aí, né, pagando bom dividendo, não vale a pena você pagar um pouquinho mais caro. Agora vamos ver outras informações sobre o fundo, a gente vai depois para o relatório gerencial. Primeiramente, né, vamos falar aqui dos proventos, então, o fundo pagou aí nos últimos 12 meses, lembrando, né, pessoal, que a gente não tem histórico de 12 meses ainda de dividendos, o último histórico dele, né, é de dezembro de 2021, então a gente não tem 12 meses para a gente poder analisar, mas, diga-se de passagem, somente esse tempo que a gente tem, ele já pagou quase 18% de yield, então isso é muito bom, é um yield muito alto, R$ 1,82 por cota nos últimos 12 meses. Como eu disse, não tem 12 meses, mas já indica que o fundo está pagando muito bem. E nesses dois últimos meses, né, julho e agosto que nós temos aqui, ele pagou 17 centavos por cota. Diga-se de passagem, pessoal, estou aqui no Status Invest, ele não divulgou o próximo rendimento desse mês agora de outubro, tá? Então, geralmente, ó, a gente pode ver que ele divulga lá pro dia 13, 15 de cada mês. Então, nesse mês, nós estamos aí no dia 7, vamos pensar aqui, ó, dia 7. Provavelmente, ele vai divulgar a data com a data base lá pro dia 13, 14 mais ou menos, né, que é quinta ou sexta-feira. E o pagamento geralmente é dia 20, então vai ser dia 20 ou 21 na outra semana. E agora a gente vai esperar, né, se vai continuar esses 17 centavos por cota, se vai cair ou se vai subir. Mas analisando o relatório gerencial, a gente vai conseguir ter uma boa perspectiva disso. Então vamos falar aqui do relatório gerencial do VGA11, um fundo imobiliário voltado para o agronegócio, tá? Ele investe preponderantemente em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Comentário do gestor. Isso aqui é importante a gente ler de modo geral para a gente poder entender o que está acontecendo nesse mês com o fundo imobiliário. O fundo encerrou o mês com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRAs. Muito bom, né? O fundo tem um bom desempenho de alocação aí do seu dinheiro, do seu patrimônio. Distribuído em 21 ativos, não são muitos, tá, pessoal? Mas o fundo é novo, tá começando, isso faz parte, né? O fundo demora um tempo até conseguir fazer uma diversificação maior entre seus ativos. Num total investido de 418 milhões. Os demais estão em instrumentos de caixa. A distribuição foi de 17 centavos por cota e tudo mais, a gente já viu isso. Então, assim, informação muito boa, mas que a gente já viu.
Durante o mês de agosto, o fundo adquiriu um total de 24,6 milhões em CRAs, sendo 9,6 milhões do CRA Copagril, na curva de CDI mais 3,75% ao ano, então uma rentabilidade bem legal. Lembrando, né, que os fundos aí muitos deles estão voltando a comprar CRA, CRIs, enfim, fazer esses investimentos voltados, atrelados à taxa Selic, né, o que a gente está vendo aqui. Recompra de 15 milhões do CRA Cotribá, com cupom de CDI mais 4,7% ao ano, um cupom também muito bom, e considerando a estratégia de ocupação compromissada para a aquisição de novos ativos, a fim de otimizar a alocação do caixa, bem como diversificar o portfólio. O fundo encerrou o mês de agosto com 16 mil cotistas, então assim, o fundo vem crescendo a sua base de cotistas, bem como a sua liquidez diária, que também está com uma liquidez muito boa. Como mostrei para vocês aqui, o fundo atualmente aparece em segundo lugar aí no ranking de fundos imobiliários e no quesito liquidez. Então, um fundo interessante, muito bom. No dia 12/8, foi divulgado fato relevante comunicando aos cotistas e investidores em geral a realização da terceira emissão de cotas do fundo. Então, o fundo vem crescendo a sua base de cotistas, vem crescendo a sua quantidade de cotas e vem evoluindo aí também o seu patrimônio. A gestora enxerga um cenário macro favorável à originação de operação com boa relação risco-retorno, apesar de incertezas relacionadas à agência política eleitoral. Então a gente sabe, né, pessoal, o agro, ele se mantém resiliente, o agro geralmente ele não é tão impactado por fatores como política, economia. Se a gente pegar no quesito aí direto, tá, o que eu quero dizer é isso, claro que todos os setores são impactados sim, não é dessa forma que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que, assim, que o agronegócio por si só acaba que sempre vai ter ali uma boa produção, né? Eu entendo que fatores como aí, geada, chuva, fatores climáticos, vamos dizer assim, muitas vezes eles acabam impactando mais o agro do que fatores políticos. Claro que políticos impactam sim, mas não tanto como outros fatores que eu acabei de citar para vocês. Então, assim, o agro, ele se mantém resiliente, beleza? Então, assim, muito bom. A estimativa da Conab aponta para novos recordes na safra de 22/23, então isso é muito bom, com rentabilidade e liquidez positiva para produtores rurais, apesar de custos maiores em relação às safras anteriores. Então, é o seguinte, né? Para o agro, a safra, aí, via de regra, os produtos aumentaram, né, se valorizaram, mas os insumos também se valorizaram. Então acabou que uma coisa compensou a outra. E a equipe já tem trabalhado para realizar uma alocação rápida dos recursos a serem captados, bem como a diversificação geográfica e tudo mais. Então assim, o fundo está falando que já está trabalhando para poder fazer novas alocações em novos investimentos. As taxas, pessoal, do fundo é um pouquinho puxada, tá? 1,15 ao ano sobre o patrimônio do fundo em relação à performance e administração. 10% do que exceder o CDI. Então, assim, eu não gosto, já falei, de taxa atrelada ao CDI. Tem também 0,05% ao ano do patrimônio líquido do fundo de taxa de escrituração. Então, assim, taxa um pouquinho puxada, tá? Se a gente somar aqui, vai dar 1,20 dessas duas taxas, mais 10% da taxa de performance sobre o que exceder o CDI. Claro que o fundo tem uma performance muito boa, então talvez valha a pena pagar essa taxa, né? Você aí como investidor que tem que decidir se vale ou não a pena. Distribuição de resultados. A gente já viu que foi 17 centavos por cota. Vamos esperar esse mês para saber, né? Não dá para saber ainda, mas acredito eu, minha opinião, pessoal. O fundo, né, provavelmente com a recorrência de receitas que a gente consegue ver aqui, né, nesse mês de agosto foi uma receita menor que o mês de julho, mas ele continuou distribuindo 17 centavos por cota. Então, eu acredito, né, se continuar mantendo dessa forma, ele vai continuar pagando nessa média aí de 16 até 17 centavos por cota, o que é muito bom, né? Mesmo que ele pague 15 centavos por cota, já vai ser muito bom. Então, mesmo que caia um pouquinho, ainda vai continuar legal, ainda vai continuar valendo a pena você estudar aí o VGIA 11. Então aqui são essas informações, tá, pessoal? Nesse mês agora de agosto ele teve uma despesa não recorrente nesse valor aqui de
1.200.000, então assim, foi uma despesa em função de juros de operações, de exercício de compromisso e de recompra de CRAs vendidos. Então foi algumas recompras que o fundo fez de alguns CRAs que teve essas despesas na operação e que está lançado aqui, beleza? Então isso é uma despesa não recorrente, o que acabou impactando negativamente o resultado do fundo, mas, né, faz parte, isso de vez em quando vai acontecer mesmo. Bom, aqui em relação à rentabilidade, a gente pode ver que o fundo, se a gente pegar aqui, ó, março, abril, maio, junho, o lucro líquido caixa do fundo, ele vem mantendo acima do valor da distribuição, né, via de regra em todos os meses, e aqui a gente consegue ver 100% do CDI, né, sempre fica abaixo dos dois valores. Então, assim, o fundo ele sempre está batendo o CDI, e está batendo, né, via de regra, você sempre vai ter que pagar aquela taxa de performance, porque se o fundo ele apresentar uma rentabilidade maior que o CDI, você tem que pagar a taxa de performance. Então, assim, via de regra, né, os fundos cobram a taxa se ele bater o CDI, mas via de regra ele sempre vai bater o CDI. Então, sempre vai ter essa taxa. Carteira de ativos, pessoal, né, composta somente por CRAs, né, tem aí bons nomes de CRAs. Via de regra também o emissor, securitizadora, a maioria é a Virgo, tá? Então assim, vale a pena você estudar essa securitizadora para ver se ela é boa ou não, para ver se vale a pena. A maioria também no segmento aí de cooperativas, então tem essa questão também para você poder analisar. Não tem o rating, tá? Não tem a nota aqui desses CRAs, poderia ter, né, para ajudar a gente. Uma coisa importante de falar em relação aos cupons, né? Via de regra, todos eles atrelados ao CDI, acredito que vai continuar dessa forma, visto que nós temos aí uma Selic que está alta, vai continuar provavelmente com patamares mais altos, né, acima de 10% ao ano, então vale a pena continuar indexando os investimentos ao CDI, e o cupom também tem uma taxa muito interessante, aí chegando a 5,75, 5,85, vários 6,75, então assim, tem vários cupons muito bons, e diga-se de passagem, vencimentos também aí com uma data bem interessante, tá? Duração aqui não é tão longa, né, mas tem uma duração razoável para um fundo que está começando, para um fundo que está tentando crescer. Pagamento de todos eles é mensal, então assim, todos eles vão apresentar uma rentabilidade mensal, não vai ter um mês que vai subir mais ou cair mais em função do recebimento dos CRAs, então isso é interessante de olhar também. Bom, aqui pessoal, em relação à exposição geográfica, né, o fundo está mais concentrado na região centro-oeste do país, que é onde fica aí o principal do agro do nosso país, tem um pouco aqui na região sudeste, né, São Paulo, Minas e tudo mais, e tem na região sul também. A taxa, aqui a gente consegue ver então um resumo, é CDI, a taxa média, tá? É CDI mais 6,1% ao ano, uma taxa muito boa. Duração, 2,2 anos, tá mais ou menos, né? A gente espera que o fundo aumente essa duração e o vencimento, porque senão isso vai ficando complicado, o fundo não vai conseguindo renovar aí os seus contratos. Mas, via de regra, tá ok para um fundo que está começando. Alocação, não preciso nem falar, né? 100% em CRAs, então o fundo está atrelado todos os seus investimentos em CRAs e também todos eles em CDIs, como a gente viu aqui. Boa parte dos seus investimentos, como eu falei, está alocado em cooperativas, 58%, 10,6% indústria e 31% distribuidora, beleza? Em relação aqui ao tipo de emissão, não tem muita necessidade da gente ficar falando, beleza? E aqui vamos ver o que a gente pode tirar de informação aqui. Rendimentos mensais e retorno total do fundo. Aqui vai mostrar, tá, pessoal, em relação à primeira emissão, segunda emissão de cotas, mas via de regra o que eu quero resumir para vocês aqui é que o fundo tem uma boa rentabilidade, olha só, em relação aí ao CDI, 200%, 300%, quase 400%, aqui quase 500%. Então, assim, o fundo apresenta uma boa rentabilidade em relação ao CDI, então quanto a isso você não precisa se preocupar muito. Você precisa se preocupar em relação ao setor agro, será que ele vai ser impactado aí em função
né, do novo presidente ou do presidente atual, que talvez vai ganhar também. Então, assim, a gente precisa saber quem vai ganhar, o que isso vai impactar no setor agro, no segmento agro. E tudo isso impacta para você poder investir no fundo imobiliário. Mas em relação ao retorno, é um fundo muito bom, é um fundo que está começando, então a gente precisa dar esse desconto para ele em relação ao seu patrimônio, que é um patrimônio pequeno, mas vale a pena sim você estar estudando o fundo imobiliário. Rentabilidade, né? Não vou nem ficar falando, acabei de falar para vocês, é uma rentabilidade muito boa que o fundo vem apresentando. Vamos pegar aqui para mostrar. Olha só, dividend yield acima de 1%, então todos os meses o fundo pagou mais que 1% desde que ele começou. Então isso é muito bom, mostra que é um fundo que vai pagar bastante, mas claro que tem todo o risco atrelado a ele e é por isso que é importante você estudar. Aqui não tem muito que a gente ficar falando, pessoal, detalhamento dos ativos, é importante você baixar o relatório e dar uma lida por completo, ver onde são esses CRAs aqui para você poder ver se são bons CRAs ou não, mas de modo geral é isso, VG11 vale a pena sim você estudar e ver, né, se vale a pena o seu investimento e depois você comenta aqui para mim o que você acha dele, se vale ou não a pena. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo.